Olá, saudações, consoante o fuso horário. Sou Emanzade, escritora e realizadora de lives que permitem debatermos ou discutirmos questões culturais e literárias. Sou escritor, realizo as atividades a partir de Angola, sou angolano. Neste momento falo a partir da província do Zaire, município do Soio. E, mais uma vez, estamos cá para então darmos a continuidade das nossas atividades do nosso Lumbo. Lumbo é o nome intitulado dessa atividade. Então, mais uma vez, estamos aqui para levarmos em causa a literatura, que une a todos os povos. Trago para essa atividade, mais uma vez, um escritor, um crítico literário, que poderá abordar-nos tema que tem a ver com a literatura e mito, que é o Dr. Luiz. Apesar do que detesta ser chamado de doutor, mas eu tenho essa máxima consideração e respeito pelos trabalhos que tem apresentado e pelos livros que tem publicado. Tenho já obras do Dr. Luiz que até hoje já são 2 vezes a reler a mesma obra, e são obras que fiquei muito encantado. Então, sem mais demora, a nossa atividade, a conjunção do nosso grupo, então, escolheu o Dr. Luiz para apresentar o tema, cujo título é a literatura e mito. Então, estamos aqui com o Dr. Luiz. Dr. Luiz, seja bem-vindo. Muito boa noite, boa tarde, a partir do Brasil. E muito obrigado pelo convite, Emma. Boa tarde aqui no Brasil e boa noite aí em Angola, né? Para mim é um prazer muito grande assim compartilhar com vocês essa experiência. Falar de literatura sempre é bom, né? E agora a seu convite, é melhor ainda. E é interessante a gente narrar como a gente se conheceu. A gente se conheceu através do Facebook mesmo, né? Através de um contato feito por você. E a partir de então a gente começou a trocar figurinhas, né? Mandamos livros aí alguns livros da nossa cátedra e espero que essa parceria se estenda por mais tempo, né? As pessoas estão me perguntando pelo link para acompanhar este evento, Emma. Você poderia dar algum tipo de informação nesse sentido na página Lumbu? Olá. Sim. Então, você poderia dar alguma informação nesse sentido, onde é que as pessoas podem encontrar o link para entrar no evento? É na página do Facebook mesmo? E as pessoas estão me perguntando. Só isso. Sobre o link. Bem, o programa... Pronto, já encontraram. Pode deixar. Sim, é só entrar no Facebook e a partir da página Lumbo vai encontrar já a atividade, quer dizer, a live em si, ao vivo. Não tem um link assim para acessar. É só escrever no Facebook Lumbo, vai encontrar já direito a página. Perfeito. Então, vamos começar, né? Eu devo me apresentar, antes de mais nada. Doutor Luiz, fala-nos do Brasil, em qual cidade? Olha, então, eu falo da capital do estado de Sergipe. Sergipe é o menor estado da federação, o menor estado do Brasil. Eu sou nascido e criado aqui em Aracaju, na cidade de Aracaju,
e atuo na universidade pública, que é a única universidade pública do meu estado, é a Universidade Federal de Sergipe. Lá na Universidade Federal de Sergipe, eu sou professor do Departamento de Letras Estrangeiras, né? Esse ano, em outubro, eu completo 30 anos de docência na Universidade Federal de Sergipe, como professor de literatura de língua inglesa. Mas, como professor, eu ensino também, inclusive, já preparei um manual escolar, eu acho que foi esse que você teve acesso, sobre teoria da literatura, que foi uma disciplina que eu ministrei durante muitos anos, na graduação, né? Mas na Universidade Federal de Sergipe também, além da graduação, nós temos a graduação em letras, né? Então a literatura é estudada sistematicamente, tanto no curso de letras vernáculas, onde se estuda português, quanto nos cursos de letras estrangeiras, né? O curso de inglês, do qual faço parte, espanhol e francês. Mas isso no nível da graduação. Na pós-graduação, eu atuo em 2 programas, né? Tem o programa de letras, é o programa de pós-graduação em letras, onde eu ministro disciplinas. Atualmente é a disciplina Estudos Comparados, que trata de literatura comparada, por assim dizer. E também o programa de pós-graduação em educação, onde eu atuo como pesquisador na área de história da educação, né? E atualmente, eu coordeno uma cátedra, que foi a primeira cátedra aqui da Universidade Federal de Sergipe, que é a Cátedra Marquês de Pombal. É uma cátedra financiada pelo Instituto Camões, de Portugal, e nós fizemos essa parceria, na verdade, foi um acordo, um protocolo, a partir de 2021, e renovamos agora recentemente. E a partir da cátedra nós dispomos aí de uma verba para nossas publicações, para missões de trabalho e para a realização de evento como esse que nós vamos organizar agora no próximo dia 3 de junho, que vai ser o 3º Simpósio Pombalino Internacional, uma homenagem que faremos ao pesquisador, ao historiador britânico, o Kenneth Maxwell. Escreveu um livro sobre o Marquês de Pombal, uma biografia chamada Paradoxos do Iluminismo, que já foi traduzido para várias línguas, né? Então, é uma figura muito importante na área. Tá? Não sei se eu já falei muito ou demais sobre mim e eu posso entrar no tema da nossa conversa, né? Que foi literatura. Sim. Que este tema que o Ema me convidou para falar e que eu falo com muito gosto. Então, acho que para a gente começar a falar de literatura e mito, e a primeira relação, digamos assim, imbricada, amalgamada entre literatura e mito, que eu tenho lembrança, né, no mundo ocidental, que é o mundo que a gente conhece, pelo menos no sistema educacional tradicional brasileiro, ela retoma a antiguidade clássica greco-romana, né? E quem nos traz essa lembrança é o Roger Chartier, num livro que ele tem assim que diz o teatro do palco à página, do palco à página. Ele fala das representações e, sobretudo, das representações dramáticas e tal, contextos teatrais. E ele disse que uma chave da modernidade foi a invenção da autoria, porque se há algo semelhante ao que chamamos hoje de literatura no mundo antigo, greco-romano, é algo ritualístico, né? Envolvido com a poesia e, de certa forma, sem autor. A recitação, a repetição, a celebração de poesia, de canto, de tudo que podemos imaginar como sendo literatura, nesses tempos, ela, provavelmente, todos os indícios apontam para que ela tenha se dado assim de forma celebrativa, ritualística e não autoral. E, segundo esse mesmo Chartier, somente quando houve concursos, né, de literatura, concursos de autores, né, os primeiros que foram feitos, foi que a autoria começou a aparecer, a figura do autor, né? E a partir dessa virada, já começamos a pensar em algo como esse conceito moderno de literatura. Porque quando a gente fala de literatura, parece até, Emma, que a palavra é um conceito engessado, naturalizado, que existiu durante toda a humanidade. Não é bem assim.
Eu estava falando agora da antiguidade clássica, né, greco-romana, e aproximando atividades, práticas culturais, poderiam se aproximar a isso que a gente chama hoje de literatura. Porque, na verdade, o termo literatura tem uma historicidade, né? Até o século XVIII, mais ou menos, né, você não vai ver ocorrência na bibliografia, na filosofia, na literatura, na história, do que a gente considera literatura, né? Da palavra literatura com esse sentido moderno, com esse sentido romântico, né? A palavra literatura ela vai ser usada no sentido que ainda hoje é corrente como produção escrita de um determinado assunto, né? Você deve ter ouvido alguém dizer assim, olha, a literatura médica sobre o câncer tem avançado. Então, o sentido da palavra literatura nessa expressão não é o sentido de literatura tal como a gente aprendeu a conceber, né? Até como arte, tal, expressão, identidade nacional e tudo mais. Então, há um momento histórico, né, que ele é situado aí em meados ou já no final, discursivamente, né, teoricamente falando, os discursos teóricos sobre isso, eles começam a aparecer aí na segunda metade do século XVIII e vão se consolidar no século XIX com o romantismo, que é quando o conceito de literatura, tal qual o concebemos, vai, de fato, aparecer, né? E ele vai aparecer por uma questão política, né? Por algo politicamente bem marcado, que é a ascensão dos Estados nacionais, né? Das nações dos Estados nacionais, porque esses Estados nacionais eles vão precisar de uma narrativa oficial sobre si próprios. Eles vão precisar de um mito de origem, digamos assim, né, para falar como Mircea Eliade, que seja oficial. E essa oficialidade ela vai se fazer através da escola, através do ensino, através de invenção de disciplinas, através mesmo da invenção do que eu considero dois mitos fundamentais, né? Que é o mito da língua e o mito da literatura. Porque a literatura só vai ser possível surgir aí nesse ambiente do romantismo como literatura nacional, né? Nos contextos em que há uma língua comum, né? E uma língua também tida como nacional. E essa língua, para ser tida como nacional, ela precisa ser forçadamente, às vezes violentamente, imposta, né? Então, nada mais falacioso do que o aforismo, né? Quer dizer, aquela definição romântica de que a língua nasceu com o povo, a língua tem origem no povo, né? Uma língua, para ser coletiva e unificada, ela precisa ser imposta, e, como eu disse, às vezes violentamente, através de políticas linguísticas violentas, e não necessariamente em contexto colonial e imperialista. Elas são impositivas mesmo em seus lugares, e eu falo dessas línguas europeias, de suposta origem, né? Quer dizer, o que a gente chama de língua inglesa foi o falar de Londres, né, imposto como falar nacional. Da mesma forma, língua francesa, o falar de Paris imposto como falar nacional, e língua portuguesa, o falar de Lisboa imposto como falar nacional, e depois, com a sua expansão, né, com a colonização, imposto como falar internacional, né? A partir do momento em que ele oficializa o falar de uma língua unificada, né, numa região que é, por sua própria natureza, muito múltipla, né? Muito variada. O caso do Brasil, que é semelhante ao caso da África, porque as colonizações seguem uma estrutura comum, né? É muito interessante para a gente ilustrar o modo como a língua ela é imposta e de maneira unificadora, né? Você vê, no século XVIII, com o Marquês de Pombal, houve a imposição absoluta da língua portuguesa sobre os povos indígenas, né? Que tinham línguas variáveis. Para você ter uma ideia, aqui no território de Sergipe, que ele digamos assim, dividido naturalmente pela fronteira do Rio São Francisco de um lado e do Rio Real, de um rio chamado Rio Real do outro, só nesse pedaço, nesse torrão que a gente chama Sergipe, estado de Sergipe, havia grupos indígenas de etnias e línguas diferentes, de troncos linguísticos diferentes, né?
que são assim, genericamente chamados de Quiriri, de povos Quiriri, mas que tinham falares diversos, né? E os próprios jesuítas, no século XVII, quando buscaram gramatizar e descrever a língua, esse falar, eles anotaram isso, essa diferença, essa variedade interna num lugar tão pequeno, imagine quanto ao restante do país. Da mesma forma que esses padres jesuítas, eles também gramatizaram e sistematizaram o quibundo, né? Você sabe que tem um catecismo da língua quibundo e uma gramática da língua quibundo produzida na Bahia no século XVII. Então, tudo isso para lhe dizer que a língua, ela em si é um mito da língua nacional. E ela só assume essa postura quando ela passa a representar também elementos que são fundamentais e que são perigosíssimos, né? E que vão dar suporte a esse conceito de nação, que é o elemento da raça, né? E da religião. Né? Que o elemento da raça vai fazer com que a língua se arvore numa origem quase natural, né? Genética, racial, né? Digamos assim. E isso vai fazer com que as identidades nacionais, aos poucos, adquiram, como diria o historiador Patrick Geary, esse aspecto tóxico, né? Ofensivo, de imposição de sua própria língua. Então, isso tudo foi bem trabalhado pelos estados nacionais, discursivamente, pela historiografia, etc., a tal ponto que os estados se viram na necessidade de ter uma narrativa própria. É aí que entram em campo as histórias literárias, né? As histórias da literatura. E a literatura passa a ter um sentido comum, como expressão não só da arte da escrita, mas da arte da escrita de determinados povos, de determinadas nações, né? Literaturas nacionais que vão ser responsáveis por carregar, digamos assim, as características, o espírito da nação, né? Em cada lugar que aparece. Essa virada, ela aparece no romantismo, com variações cronológicas de lugar para lugar, né? Mas e só pode emergir quando há esses elementos de uma língua já mais ou menos unificada, porque imposta violentamente ou forçadamente pelo Estado, e a partir daí a canonização dessa língua através da escolha dos cânones, né? Porque veja bem, a primeira gramática do espanhol, a primeira gramática da língua portuguesa, Emma, apareceram no século XVI, que é o século da colonização mesmo. É o século, inclusive, XVI e XVII. É o século da canonização do próprio Camões, né? Que vai servir de padrão, né? Digamos assim, e de exemplo máximo da língua portuguesa e do próprio Estado português, né? E do próprio Império Português, em determinada medida, a partir de um certo momento. E então, literatura é algo histórico. A palavra literatura tem uma historicidade e ela só aparece nesse sentido moderno com o qual estamos acostumados e que se transforma, inclusive, em disciplina escolar, aí como com o romantismo. Porque é com o romantismo que vai emergir, que vai surgir isso que eu chamo do mito da identidade nacional, essa ideia, essa crença que o seu torrão natal, a sua língua, representa também o espírito da sua nação, e mais do que isso, representa inclusive sua raça, né? E seus ímpetos, sejam eles positivos, né? Humanísticos ou não. Então é a partir desse momento que, sendo o conceito de nação e a própria ideia de nação tão tóxica em sua origem, como alertava o Patrick Geary, né, no livro coincidentemente chamado O Mito da Nação, O Mito das Nações, a literatura, tendo surgido, tendo emergido, digamos assim, nessa conjuntura, também carrega em si esse potencial tóxico. Muito embora, e é isso que eu quero já enfatizar, inclusive vou concluir a minha fala reiterando isso,
ela, mesmo tendo esse conteúdo, essa ramificação, digamos assim, institucionalmente tóxica, ela tem este poder da subversão, este poder da transfiguração e da desconstrução, né? Como dizia lá o Compagnon, falando de teoria e teoria da literatura, né? Quer dizer, é a desconstrução do senso comum, é o distanciamento do senso comum, é a capacidade que ela possibilita de você ter um olhar crítico, questionador, pelo menos distanciado daquilo que aparentemente está tão entranhado que você nem sente. E quando está entranhado que você nem sente, é o que a gente considera mito, né? É o que a gente considera, digamos assim, essa ideia de mito. E aí, passando por um outro momento, né, depois que o termo literatura, que a literatura passa a ter um lugar de Estado, a literatura passa a ser disciplina, inclusive, escolar, né, no século XIX, porque ela só vai ser disciplina acadêmica no século XX, vai começar, e o romantismo impõe isso também, a necessidade de se dizer o que é literatura e o que não é literatura. É a partir do momento que a literatura vai seguir uma trilha elitista que vai excluir do seu âmbito todas aquelas manifestações, né? Tudo aquilo que você considera mato em seu jardim, para usar uma metáfora muito bem feita de Terry Eagleton, no texto dele, Teoria da Literatura, que ele diz que a literatura é como um jardim. Né? Num jardim, você tira o que você considera mato, são todas as plantas que você não conhece e que não fazem parte daquele cânone de plantas que são cuidáveis num jardim. Né? Então, as que sobram no jardim são a literatura, são os cânones, enquanto que os cânones, enquanto que o mato, né, é tudo aquilo que você desconsidera. Então, esse movimento de classificatório e elitizante que a literatura passa a ter a partir do romantismo, surge mesmo da necessidade de se definir o que é literatura, a partir dos próprios. E aí eu pego de empréstimo essa reflexão do Raymond Williams, dos próprios pensadores do romantismo, no caso do romantismo inglês, que eles foram muito precoces, né? Os poetas William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge, né, que fundaram mais ou menos o romantismo lá na Inglaterra, isso com um livro do iníciozinho do século XIX. A primeira edição é até do finalzinho do século XVIII, né, de 1798. Depois tem uma segunda edição de 1802. E nesse livro há uma teoria da literatura. O William Wordsworth, que vai ser um poeta laureado, ele vai ser responsável por estabelecer isso, né? O que é literatura do que não é literatura. Agora, convém lembrar que, neste mesmo momento, a Inglaterra passava pela Revolução Industrial, uma classe social organizada dos trabalhadores já estava começando a ter uma preponderância, inclusive com manifestações, né, reivindicatórias, né, crescente, e começaram a produzir, inclusive, sua própria literatura, né, com gráficas, a partir do momento em que as impressoras, essa tecnologia da impressão começou a ser mais democratizada, ficou mais barata, os livros, né, livros assim, mais baratos, brochuras, né, como se for, o que a gente chama aqui de literatura de cordel, né, no mundo lusófono, né, porque penduradas em cordas, como a Bibliothèque Bleue na França, essas coisas populares que não eram considerados literatura, né, e que circulam, inclusive, com textos pornográficos, com textos contrários ao governo, à coroa, etc., que não entram, assim, digamos assim, ou não entraram no cânone da literatura por conta desse teor classificatório do que é ou não é literatura. Mas isso não acabou no século XIX. Isso continuou no século XX, com a configuração do que a gente chama de teoria da literatura. Desculpem. Porque se a literatura, no seu nascedouro, ela vai buscar, através dessa classificação, o que é literatura e o que não é literatura, essa elitização, com a teoria da literatura no século XX, a coisa piorou ainda mais, complexificou ainda mais, para dizer o mínimo. Porque começou-se a descobrir
ou a se conjecturar, onde estava a literariedade, né? Que é aí que entra esse conceito de literariedade. Então, para ser literatura, tem que ter a literariedade. Já que não dava mais para dizer, para colocar aquele carimbo institucional, autoritário, isto é literatura, isto não é literatura. Basicamente, o que é literatura vai entrar nos manuais que são autorizados pelo Estado para serem ensinados nas escolas, etc. Enquanto que isso não é literatura, né? Mas esse tipo de classificação começou a ser justificado teoricamente, né? E com ares científicos, né? Principalmente depois do giro linguístico, depois, assim, passados os momentos aí do positivismo do final do século XIX, surgiram esses teóricos da literatura como Ezra Pound, T.S. Eliot, né? Aí do início do século XX, das décadas de 20, 30, né? E o manual, né? O manual que vai estabelecer, segundo Roberto Assis de Souza, crítico literário e professor aqui do Brasil, vai estabelecer a disciplina, né? O modelo da disciplina Teoria da Literatura nas universidades, inicialmente anglófilas, depois ocidentais e mundiais, né? Quer dizer, vai ter a teoria da literatura, na década de 40, vai surgir a disciplina com esse termo, teoria da literatura, com René Vellec, né, que René Vellec vai escrever, inclusive, um livro que é muito conhecido, traduzido para o português, né, que é Teoria da Literatura, o nome, que é René Vellec e Austin Warren. Né? E esse livro, ele estabelece, assim, inclusive, os pontos, né, os tópicos da teoria da literatura, já nessa fase, digamos assim, cientificista, né, que se torna estruturalista, né, formalista em sua configuração russa, né, e que busca a literariedade através aí do distanciamento da linguagem comum, né, dessa quebra da linguagem comum. A literariedade seria estaria no próprio texto, né? Se no século XIX a literariedade, né, subrepticiamente estava no autor, na autoridade do autor, no século XX, com a teoria da literatura, com o formalismo, com o estruturalismo, a literariedade residia no próprio texto, né? Mas isso ficou vigente assim durante o século XX, durante um tempo, até o final do século XX, que o foco saiu do autor, passou pelo texto e se estabeleceu no leitor, quando começam a emergir, aí já no final do século XX, as teorias da recepção, né? A estética da recepção, a valorização do horizonte de expectativa do leitor perante a obra. E a partir de então, né, que as discussões vão se intensificar. Essa definição do Terry Eagleton, né, que eu falei que a literatura como um jardim, é um exemplo muito bom desse caráter institucional da literatura. O Jonathan Fuller, que também é um teórico e é estadunidense, né, escreveu a Very Short Introduction, um livro chamado Teoria da Literatura, uma breve introdução. Ele disse que para um texto ser lido como literário, basta que ele esteja colocado como literário para ser lido, né? Isso me faz pensar muito, por exemplo, em algumas exposições na arte pós-moderna, se a gente pode chamar assim, né? Em que um artista aqui no Brasil, por exemplo, ele expôs um muro de uma cidade do Ceará. Ele pegou um pedaço do muro e expôs como arte. Quer dizer, o que ele fez? Descontextualizou uma matéria, né, comum de uma cidade e colocou-a num ambiente de exposição artística da Bienal de Arte de São Paulo. Isso conferiu àquele objeto, né, graças a essa disposição, né, a essa instalação, por assim dizer, um componente estético, um componente artístico. Segundo Jonathan Fuller, com a literatura aconteceria o mesmo. Você lê como literatura se o texto lhe for apresentado como literatura, no manual de literatura, numa biblioteca, né? Nesse caso, até uma receita de bolo, dependendo do contexto, você pode ler esteticamente, né? Então, o que eu queria falar nessa primeira parte é que, primeiramente, a relação mito e literatura, a gente só pode retomar no mundo ocidental esse primeiro momento aí do mundo da antiguidade greco-romana, em que não havia, né, anterior à autoria.
E eu falei também que a literatura ela tem uma historicidade, o termo, né? Ele aparece mesmo com esse sentido moderno no romantismo e se desenvolve no século XX em torno de uma teorização. No caso do mito, o mito é algo que também foi teorizado, né? Começou a ser teorizado no século XVIII, algumas teorias do mito, né? Então, o mito ele pode ser, ele tem um sentido de uma narrativa verdadeira, de uma narrativa sagrada, verdadeira, uma narrativa tradicional ligada a ritual. E o mito também ele se torna teoria psicanalítica, né? E se torna objeto de estudo do estruturalismo e da semiótica. Então, essa classificação do mito, quem faz é um teórico chamado Walter Burkert. Ele diz que o mito ele passa de uma narrativa sagrada, de origem, ela passa a ser uma categoria psicanalítica, né? O Roland Barthes, que é semiótico, crítico literário, etc., né, no livro dele, Mitologias, ele atenta, né, ele ressalta o caráter mais ideológico, digamos assim, do mito. Né? O mito como não vou dizer um fenômeno, né, mas como um discurso, uma fala, né, paralisante, que mantém e conserva certos padrões, certas representações construídas, convencionadas, muitas vezes impostas. Né? Nesse caso, o mito, né? A mitificação, a consolidação dos mitos teriam esse caráter ideológico muito forte. Né? Nesse sentido, o mito se confunde também com o conceito de representação, né? O conceito de representação no sentido de uma representação tanto positiva, né? Uma mitificação positiva, como eu aponto no livro que eu escrevi, O Mito de Inglaterra, em Portugal, foi publicado pela Gradiva, né, em 2014, ou um mito negativo, assim como o Eduardo Said aponta no livro dele, Orientalismo, né? Ele mostra como os discursos sobre o Oriente o mitificam, né, através de estereótipos bastante negativos. Assim como todos os povos coloniais ou pós-coloniais carregam esse fardo de viver sob um estereótipo constante, um estereótipo diante desse centralismo, dessa centralidade hegemônica, digamos assim, e etnocêntrica, se a gente pode falar. Tá bem? O conceito de mito que se aproxima e que eu mais gosto é o do Eliade, Mircea Eliade, que é um mito como narrativa sagrada, um mito como mito de origem. Porque é aí que ele se encontra com isso que eu estou falando, do mito da língua e do mito da literatura. Porque o mito da língua ele vai se consolidar quando ela passa a ser vista como um mito de origem dos povos. E não é. Ela é uma imposição, às vezes violenta, como eu falei. E o mito da literatura, na sua institucionalização no século XIX, ela vai estar a serviço do Estado, com as narrativas literárias, com as histórias literárias. E são histórias nacionais, né? Histórias do espírito da nação, digamos assim. Né? Bem, e é basicamente isso que eu queria falar. Eu acho que a relação entre mito e literatura hoje é uma relação paradoxal. A literatura, se ela está a serviço do Estado e se ela mitifica e consolida muitos estereótipos e muitas estruturas hegemônicas que deixam intocáveis, por outro lado, ela possibilita, e aí está a sua beleza, né? Esse seu caráter paradoxal, ela possibilita a libertação, né? Ela possibilita esse distanciamento, essa reflexão sobre a condição em que estamos. Então é isto, meu caro. Esta pelo menos, é o que eu pude preparar como relação entre literatura e mito. Estou disponível aí para conversar e responder qualquer coisa. Muito obrigado pela oportunidade.